Mais uma vez venho trazer alguns áudios que fiz andando pela rua, em casa e no trabalho, para demonstrar ao meu igual como que me vêm as revelações ou as informações que me passam os seres extrafísicos e físicos por tecnologia mental. E nesse áudio inicial, que fiz depois de ter ouvido alguns deles que reuni para montar esse podcast, digo que tenho sugerido sobre o falar apenas com o uso de palavras positivas e em minhas publicações, livros, textos e podcast, com o fim de atrair apenas positividade. E tenho apenas utilizado desse recurso com o intuito de, até nos ensinos, falar e passar a ideia de se falar apenas com palavras positivas. Mas no dia a dia, lidando com clientes, no trabalho, com amigos e familiares, esse tipo de conduta pode ser problemática, pois como é uma forma de se excluir as palavras inversas que as pessoas estão acostumadas a ouvir em frases feitas, eles podem ficar isentos de entender essas palavras. Assim como acabei de trocar o antônimo da palavra sim para isentos de, que é uma expressão menos utilizada no dia a dia. Mas nesses 5 áudios de 2021 que separei para esse podcast, o cara igual pode notar que falei, pois para utilizar termos mais complexos é preciso ter a atenção voltada só para aquilo e pensar numa outra frase positiva para falar, e escrevendo fica mais fácil de se alterar, pois posso parar para pensar no que escrever. Mas como eu estava andando pela rua ou prestando atenção em alguma outra coisa no trabalho, pensar rapidamente no que trocar era mais complexo, e para fazer um conserto depois, ao gravar o vídeo, demoraria muito e tiraria também a originalidade. No entanto, fiz alguns consertos graves, como quando passei em frente de uma empresa, estavam cortando ferro com uma máquina elétrica barulhenta, e nesse trecho de alguns segundos ouvi o que eu dizia naquele momento e regravei em casa. Mas peço desculpas por alguma outra falha, que todos tenham uma boa audição. Olá, eu sou Deva Gessued, e esse é o programa O Equilíbrio do Universo. Perguntas, respostas e palestras sobre os temas relacionados à ufologia e à espiritualidade. E o assunto de hoje é Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gessued. Apresentação André Dias. Palestra: A Missão Terrena e a Missão Cósmica. Neste livro Polissofia 2, eu faço uma análise do livro de Gênesis. Eu fui evangélico durante 16 anos. E tudo aquilo que eu me dedico, tudo aquilo que eu me enveredo a fazer, eu me dedico 100%. Além dos 100%. Então, eu li a Bíblia de dia, de noite, e durante o período que eu fiquei ainda desempregado, porque depois que eu me empreguei, aí eu já estava, vamos dizer assim, um grande conhecedor da Bíblia. Então, durante esses 16 anos, em 9 meses, eu fui levantado a obreiro na igreja, muito criteriosa, e eu já estava próximo a ser levantado a pastor. Era diácono, responsável por grupo, né? Porque na igreja, né, em grupos, era dividida em grupos, e cada
diácono é responsável por um grupo. Na minha igreja até obreiros era responsável por grupos pela falta de diáconos. Mas eu era um diácono e tinha 2 obreiros como meus auxiliares. E o meu grupo, nas 2 igrejas que eu participei, era o que mais tinha membros. Eu tinha 60 e poucos membros batizados e cerca de 300 no total, e o segundo tinha 20, quer dizer, eu tinha 3 vezes, era 60, e o segundo lugar tinha 20, e os demais tinha menos. Eu sempre fui assim, tudo eu me empenhei. Meus 2 patrões aqui falam bem de mim, o anterior e esse agora. Na empresa onde eu trabalhei, na Nova América, numa fábrica de tecidos, eu comecei como um ajudante lá, dobrador de pano, depois passei para ser operador de máquina. O meu contramestre viu a minha letra, me levou para trabalhar no escritório, numa função que não existia. E eu fui trabalhar lá dentro, porque eu sempre me empenhei. Na realidade, eu trabalhava de 7 horas da manhã até mais ou menos às 8h30, que era o período que eu fazia o que eles colocaram para eu fazer, que era fazer avaliação, levantamento de todo o material que tinha na instituição. Então é isso que eu fazia. E depois eu rendia alguém, eu deixava alguém para o almoço e ficava lá no lugar, porque eu sabia trabalhar em praticamente todas as 22 máquinas que tinha ali, em todas as funções que tinha. Cada máquina tinha 2, 3 funções, e fora o escritório. Eu que sabia mais de tudo, sabia até mais do que o próprio contramestre da coisa. Tanto que uma vez eles me selecionaram para poder trabalhar. Quando fui fazer um levantamento de como funcionavam as máquinas, só eu consegui fazer. Eu fiz um manual. Então eu fui trabalhar nas 3 horários para poder ensinar o pessoal como fazer. Opa! É assim que eu faço. Tudo eu me dedico 100%, eu me empenho. Eu visto a camisa, como falam, né? E assim, nesse período todo, eu leio Bíblia até hoje. Todos os dias eu leio, porque eu faço consultas. Eu fiz o levantamento do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Então, nesse Polissofia 2, o que eu faço? Eu faço uma análise como se fosse assim. Eu me coloco como sendo o pensador. Então, eu faço uma análise baseando no primeiro livro, Polissofia 1. Então, eu faço uma análise desse livro, não do livro, eu faço uma análise assim, de 2 tipos de pensamento. O pensamento científico, que fala de um jeito como tudo surgiu, e também da religião, que fala que um Deus criou. Então eu falo primeiro de um, depois eu falo de outro, e depois eu faço um resumo do que ali eu, como pensador, entendi, e chego ao finalmente de uma conclusão. Isso você vai saber quando você ler esse livro, que eu devo publicar esse ano. Mas eu faço uma análise do livro de Gênesis, mostrando ali os erros e os acertos, tudo aquilo que a ciência fala com respeito à vida, o surgimento da vida, dos planetas, dos sóis, e também faço uma análise do que fala a Bíblia com respeito a isso, a ordem que existe, a ordem cronológica ali do surgimento das vidas no mar, né, na água. Tudo isso eu falo, fazendo uma análise assim, racional, e também pelo lado religioso, porque eu conheço o lado mais religioso do que o científico. O científico eu tenho que fazer consulta, mas o religioso eu conheço, porque lá eu vivi. Existe os méritos e a predisposição. Quando a pessoa se envolve com uma área da vida, ele começa a atrair mais
mais energias ou mais seres, mais espíritos daquela mesma, que tem aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção. Então, quando a pessoa começa a, por exemplo, gostar de uma outra mulher fora da relação dele, ele começa a compartilhar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, aquela ideia, mesmo que isente-se de falar. Porque é uma energia, e vagarosamente a outras pessoas que estão ao lado dele vão começando a receber aquele compartilhamento, mesmo isentando-se, porque é uma energia. Deixa de ser apenas pela fala, pelo mostrar, pelo exemplo, mas são pelos 5 sentidos. Então aquela energia está sendo disseminada, você está transmitindo aquela energia para outras pessoas. E principalmente para aquelas pessoas que você tem um contato maior. E principalmente para a sua esposa. Então quando você começa a ter um relacionamento, ou um sentimento de um relacionamento externo ao seu, então você começa a transmitir mais acentuadamente para a sua esposa aquilo. E ela também pode tender aquele tipo. Veja como é complicada a coisa. Você atrai energia e você transmite para outros. Então aquela energia passa para ela e ela vai acabar também fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Só que de acordo com a pessoa, você às vezes apenas nutre um sentimento para outra pessoa, para uma outra pessoa no relacionamento. Só que pode ser distinto isso nela, porque a energia que você transmitir para ela pode fazer ela realmente agir. Você só pensa e ela pode agir, porque as pessoas são distintas. Ela tem uma energia distinta da sua. Você pode ter uma energia mais positiva e ela ter mais inversa. Então, como são energias positivas recebendo uma frequência distinta, elas terão uma reação distinta, e ela realmente pode colocar em prática aquilo que você só pensa. Ela pode colocar em prática e acontecer a falta de fidelidade. A ciência diz que apresenta um ser semelhante ao símio que evoluiu até o humano de hoje. Se pensarmos logicamente, todos os animais irão um dia ter uma evolução semelhante ao que fez o humano até a intelectualidade. Os seres humanos são inteligentes. Quando vemos um animal quadrúpede nascer, ele rapidamente acompanha a sua mãe, porque se ele ficar para trás, ele pode ser abatido por um outro animal de porte maior, pois está abaixo de sua cadeia alimentar. Os seres humanos, como chegaram à intelectualidade, raciocinam. Esses outros seres, como ainda estão aquém da intelectualidade, eles simplesmente acompanham o ritmo e aprendem o que os seus pais e os seus genitores, os que fazem parte do seu grupo, fazem, e acabam por aprender a fazer o mesmo que eles, e vão assim até se reproduzirem, deixarem a sua juventude e saírem do seu corpo físico, terminando assim o seu ciclo de vida. O ser humano é um ser intelectualizado. Ele pensa, ele faz essas mesmas coisas quando é criança, porque ainda está aprendendo. Ele está gerando em si funções para que ele possa mais tarde
executar. Quando ele chega a aprender a ler e a escrever e a parte da intelectualidade saindo do instinto, apenas do instinto animal, o ser humano ele tem essa capacidade de raciocinar mais indo além do ser do animal, que simplesmente cumpre a rotina diária que todos fazem. Os seres humanos de hoje estão fazendo a mesma coisa, estão seguindo o mesmo ciclo, aprendendo com os seus antecessores e fazendo a rotina do dia a dia, simplesmente vivendo, deixando assim de pensar qual é o propósito da vida, porque já chegou a intelectualidade. Ele pode fazer isso. Os animais seguem apenas obedecendo o seu instinto, que aprendem com os demais, o que já vem com eles e o que aprende com os demais. Mas o ser humano, ele é capaz de pensar no porquê, qual é o propósito de sua existência, por que ele nasceu, qual é o sentido da vida, o que o espera no futuro, o que realmente ele teria que fazer. Seria simplesmente seguir o que os outros fazem? O sistema implantado? Ou teria uma outra coisa para que ele pudesse fazer? Ou seja, buscar a ascensão, a sair dessa matéria densa e ir para os planos sutis, evoluindo. Em uma creche abrigo, onde as crianças ficavam e algumas até dormiam. No início, essas crianças ficavam chorando por causa dos pais que a deixavam lá. Então eu via aquelas crianças ali de 3, 4 anos, pegava ela no colo e fazia uma pergunta: o que aconteceu? Então ela era direcionada ao problema, mas só que ela via em mim a condição de ajudá-la a solucionar aquele problema. Então eu começava a falar com ela com respeito às coisas, mostrava o parquinho, olha lá, os animais, mostrava o que tivesse por lá, o que vinha na minha mente eu falava. Ao ponto de que ela, pensando naquela quantidade de coisas que ela estava vendo, que eu estava contando, que eu estava dando atenção dela, e que ela voltava sua atenção para aquilo, ela, por fim, acabava se esquecendo do motivo, que ela estava chorando e se voltava mais para mim, porque eu dei atenção a ela e ela, fora de consciência, foi direcionada a outra coisa por mim, fazendo com que ela despertasse aquilo que ela estava sentindo falta. Era direcionado para mim. Eu é que ficava com aquele sentimento que ele sentia de falta da pessoa. Então isso fazendo com que a atenção dela fosse voltada para mim, ela teria sim a necessidade de mim na ausência dos pais. Então toda vez que ela chegava, ela chorava, eu pegava no colo, fazia a mesma coisa, e ela ia se apegando a mim ao ponto de que quando os pais saíam, elas já vinham em direção a mim e se tranquilizava. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que na realidade, assim é que é feito para tirar a mente da pessoa do propósito. Existe um propósito que está dentro dela, que ela busca por aquele anseio evolutivo de ascender aos planos divinais. Porque essa é a direção que ela foi feita.
Embora a atratividade fez com que ela descesse do plano sutil para o plano denso, conforme o plano denso foi se desenvolvendo, ela foi descendo junto com aqueles que se desenvolveram. E agora, quando ela já possui a intelectualidade, ou seja, a capacidade de raciocinar por si mesmo, de reconhecer-se como um ser que existe, ela começa a despertar, a entender que o porquê ela vive esse ciclo de vida, por que ela vive nessa rotina, será que é esse o propósito da vida? E nesse pensar nesse refletir sobre o propósito da vida, ela acaba encontrando que existe um local superior a esse. Isso conduz à busca de um Deus externo, porque é isso que lhe é apresentado. É a busca do Deus externo, ou seja, alguém superior a ela, porque ainda cabe a ela entender e ter funções de entender algo superior, externo a si, que está além da materialidade. E ela começa a ver o Deus, primeiramente começa a ver o Deus externo. Na compreensão desse Deus externo, ela busca dentro de si um contato com esse Deus e acaba descobrindo um Deus interno. Nesse Deus interno, ela consegue descobrir que esse Deus é ela mesma, pois faz parte do universo. Mas aí, falando assim, desse jeito, eu que estou sem um relacionamento desde 2017, estava até conversando com um amigo aqui, pode transparecer que eu seja um santo, pode parecer que eu seja melhor que alguém, de forma alguma. Eu sou simplesmente um homem comum que prossegue no caminho evolutivo, e é evidente que para mim é um pouco problemático encontrar uma pessoa que pense como eu. Então eu penso assim, quando eu criar essa ecovila, vou me viver nessa ecovila, lá vai ter pessoas que vão pensar igual a mim. Então eu vou esperar um momento certo para que eu possa me envolver em um relacionamento. Sabe, eu soube de muita coisa com respeito a relacionamento. Então as pessoas que vivem aqui embaixo, que descem aqui, eles acabam se envolvendo em laços kármicos. Isso que fala o Espiritismo. Você acaba se envolvendo com laços com outras pessoas, e esses laços, há cobranças de uma parte ou de outra. Aí você se envolve com a pessoa, aí depois você tem filhos, aí você tem que cuidar dos filhos, aí você não tem tempo mais para a espiritualidade, a não ser trabalhar, porque você entrou no sistema. Entrando no sistema, você acaba se prendendo. Então, o melhor é, para uma pessoa que busca a espiritualidade, ter uma pessoa igual. Se você é de uma igreja evangélica, então a pessoa tem que ser da mesma igreja evangélica, que senão depois vai ter problema. Aí se você está numa igreja católica, que os dois sejam católicos. Agora, se você está numa ecovila onde as pessoas pensam numa espiritualização desse tipo, ou estão na ufologia, que é um meio similar, porque lá tem Jesus, na ufologia tem Jesus também. Na ufologia tem Gabriel, tem Deus, tem tudo isso. Porque esses mesmos seres são os mesmos anjos. Bom,
Esses foram os áudios desse programa. Para concluir, digo, existem 2 grupos de humanidades vivendo aqui na superfície da Terra. O ser original da Terra, no corpo do primata modificado pelos Anunnaki, que depois gerenciou um órgão deste, que gerou a humanidade. Após isso, em um corpo de um outro humano, gerenciou um sistema a partir do cérebro dele e, por fim, assumiu um corpo inteiro. Esses são os que estão descendo na 3D profunda com o fim de conseguirem funções evolutivas. A outra humanidade que vive nessa superfície são os missionários, que vieram aqui por sua vontade ou foram compungidos a descer, pois suas condições lhes permitiram que dessa forma viessem. Mas com isso conseguirão avançar. Vieram da 3ª à 4ª dimensão ou da 5ª dimensão. Esses, em sua maioria, estão em processo de despertar para conseguirem subir nas dimensões. Todos somos iguais diante do universo. Apenas, assim como na escola, uns começaram primeiro e outros depois. Mas todos têm a mesma oportunidade de ir para o mesmo lugar, pois têm a mesma herança, alcançar o plano divinal. Eu sou Deva Gessued, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.